Meu nome é Bruno de Castro e Souza, eu sou médico dermatologista e resolvi fazer essa pequena apresentação aqui, esse pequeno diálogo, porque recentemente, muito recentemente, há pouquíssimos dias, o FDA liberou a primeira droga para o tratamento da neurofibromatose do tipo 1. Até então, nós não tínhamos nenhuma droga assim com alguma eficácia para o tratamento dessa doença, tá? Então, eu resolvi trazer aqui o estudo que embasou essa decisão do FDA. Mas antes de entrar no estudo propriamente dito, eu gostaria de aproveitar para fazer uma pequena revisão sobre essa doença. Ela foi descrita, então, em 1882 pelo Friedrich von Recklinghausen, e por isso, até hoje, nós chamamos também a neurofibromatose do tipo 1 de doença de von Recklinghausen. E aí, passa por toda essa linha do tempo de desenvolvimento, de aprendizados dessa doença. A gente percebe aqui que apenas em 1987 foram definidos os primeiros critérios diagnósticos para a doença, para a neurofibromatose do tipo 1. Depois a gente conseguiu associar a alteração no gene NF1 com essa doença, e mais recentemente, a partir de 2008, com o melhor entendimento fisiopatológico da doença, a gente começou a testar algumas drogas, como o imatinib, né, que é o inibidor de tirosina quinase, que infelizmente não teve resultados muito animadores. E em 2013 foi feito os primeiros estudos em rato mostrando a redução dos neurofibromas com o uso de inibidores de MEK. Tá? E aí foi isso que deu um norte para que esses estudos com inibidores de MEK fossem realizados. Tá, então, a neurofibromatose do tipo 1 ela é uma doença autossômica dominante, porém, até 50% dos pacientes que apresentam a neurofibromatose, eles não têm história familiar, então provavelmente apresentam mutação esporádica. E é uma doença que tem uma penetrância de aproximadamente 100%. Né? Isso quer dizer que as pessoas que apresentam mutação no gene NF1 provavelmente vão ter alguma manifestação de neurofibromatose, ainda que leve. Né? Isso pode variar. Alguns pacientes vão ter quadros mais leves, outros pacientes com quadros muito graves, mas alguma manifestação clínica de neurofibromatose esse paciente provavelmente vai apresentar. Então, eu trago aqui para vocês, né, aqui um pouquinho da fisiopatologia dessa doença. Então, ela é uma doença que apresenta uma alteração no cromossomo 17, né, que é onde está o gene NF1. E esse gene NF1, ele codifica uma proteína chamada neurofibromina. Essa proteína neurofibromina, ela tem a capacidade de inativar o RAS, tá? Então, quando a gente não tem a neurofibromina, a via do RAS está ativada e a gente tem proliferação celular e sobrevida celular. Esse esquema da Nature deixa um pouco mais claro isso. A gente vê que o RAS GTP é a forma ativa, a neurofibromina faz uma hidrólise dos RAS GTP em RAS GDP, que é uma molécula inativa. Tá? Então, quando a gente não tem a neurofibromina, há um aumento desse RAS GTP, que é a forma ativa, e com isso, essa via de proliferação celular, muito conhecida por todos nós, a via MEK-ERK, e que resulta em crescimento celular, ela está muito ativa. Então, há um aumento dessa proliferação celular quando a gente não tem a neurofibromina, e por isso há o surgimento de tumores, né, nesses pacientes, não só os neurofibromas, como outros tumores, inclusive malignos. A gente vai retomar um pouquinho esse diapositivo aqui um pouco mais na frente. Tá, do ponto de vista clínico, os pacientes eles se apresentam então com essas lesões tipo efélides axilares, efélides na região intertriginosa, né, região inguinal, tem manchas café com leite que esses pacientes podem apresentar. Aqui é uma fotografia de uma mancha café com leite, né, um close maior, e alguns neurofibromas já surgindo um pouco menores aqui. Né, e aí, com o passar dos anos, os neurofibromas vão se tornando cada vez mais evidentes,
podendo tomar todo o corpo do paciente, né? Alguns pacientes apresentam uma lesão que nós chamamos de neurofibroma plexiforme, que são essas lesões já maiores, que podem estar localizadas também em qualquer lugar, às vezes ela tem uma superfície um pouco mais rósea, e esses neurofibromas plexiformes, eles podem adquirir até tamanhos muito grandes, que causam problemas tanto estéticos do paciente, quanto problemas funcionais. O paciente, por exemplo, tem perda de visão, ele não consegue ver muito bem as coisas, ele pode ter obstrução de vias aéreas também, então tem várias complicações. E a complicação mais temida é que o neurofibroma plexiforme tem uma transformação para um tumor maligno da bainha, que é um sarcoma altamente agressivo com chances até de metástases para o sistema nervoso central. Aqui ele também, na neurofibromatose, o paciente pode apresentar manifestações oculares, esses são os famosos nodos de Lynch, que são essas lesões, essas pápulas amareladas, meio ferruginosas, que é visto pelo oftalmologista melhor no exame de lâmpada de Fenda. Esses pacientes também podem apresentar alterações ósseas, uma fotografia de radiografia aqui de uma escoliose de um paciente com neurofibromatose, mas outras alterações ósseas podem também ocorrer nesses pacientes. É claro que essas manifestações elas não aparecem, não surgem todas de uma vez, tá? Então a gente consegue ver essa fotografia aqui, que é mais ou menos a linha do tempo das manifestações cutâneas da neurofibromatose, mostrando que as manchas café com leite elas têm que ser maior ou igual a 6 e elas geralmente estão presentes ao nascimento ou logo nos primeiros dias, primeiras semanas de vida já são aparentes nos pacientes com neurofibromatose, né? Ao passo que as efélides axilares intertriginosas, elas aparecem um pouco mais tardiamente, né, assim como os nodos de Lynch, e percebam que os neurofibromas, eles só aparecem realmente mais tardiamente, só ficam mais evidentes mais tardiamente. Então, a mensagem que é que sempre que a gente pega um recém-nascido, uma criança com múltiplas manchas de café com leite, a gente tem que ver a história, se tem alguma história familiar de neurofibromatose, né, claro, mas lembrar que 50% são mutações esporádicas, então esses pacientes precisam ser acompanhados para saber se eles irão evoluir ou não com essa doença. De tal sorte que a gente chega então nos critérios diagnósticos da neurofibromatose, que o paciente precisa apresentar 2 dos seguintes itens para o diagnóstico, né? 2 ou mais nódulos de Lynch ou um parente de primeiro grau com neurofibromatose, gliomas ópticos, 6 ou mais manchas de café com leite, efélides axilares ou na região inguinal, 2 ou mais neurofibromas ou um neurofibroma plexiforme é suficiente para preencher um critério, ou lesões ósseas distintas, que aí seriam afinamento, por exemplo, de ossos longos, como a tíbia, escoliose, displasia do esfenoide. Então, qualquer uma dessas manifestações pode, 2 ou mais dessas manifestações levam ao diagnóstico, então, da neurofibromatose. E aqui eu volto novamente aqui àquela imagem que a gente comentou sobre a importância da neurofibromina, e é justamente pensando nessa via, né, do RAS, MEK e ERK, que nós desenvolvemos essa medicação chamada selumetinib. Ele é um inibidor de MEK. Então, quando ele bloqueia o MEK, a nossa intenção é que essa via de proliferação celular do RAS, né, seja interrompida e esses tumores não se desenvolvam, tá? Então, só um breve comentário, como a neurofibromatose ela é uma doença da via RAS, ela também é chamada faz parte do grupo das rasopatias, né, junto com a síndrome de Noonan, junto com a antiga síndrome de Leopard. Então, foi um conhecimento importante aí que a gente adquiriu nos últimos anos, tá? Então, o fato é que o selumetinib inibe a via MEK e, com isso, tenta inibir a proliferação celular e a formação de tumores, tá? E aí, a partir disso, foram feitos estudos, e esse é o estudo aqui que acabou de sair na New England, né, que foram arrolados 50 crianças, as crianças elas tinham entre 2 e 18 anos, que possuíam um neurofibroma plexiforme inoperável. Tá? E, além disso, esses neurofibromas plexiformes, que eram inoperáveis, eles tinham que ter alguma complicação, né? Que está levando algum tipo de complicação, que poderiam ser vários tipos.
os mais comuns seriam dor ou algum tipo de deformidade que o paciente apresentava, tá? Então, ele precisava ter algum tipo de complicação. Essa tabela aqui mostra o perfil dos pacientes que foram rolados, então foram 50 pacientes, né, sendo que 30 eram do sexo masculino, 20 do sexo feminino, que tinham um volume médio do neuroma plexiforme de 487 ml. A gente vai discutir como é que era feita essa medição. 21 pacientes tinham doença que não era progressiva antes de iniciar o tratamento, ou seja, não eram progressivas, ou seja, o neurofibroma plexiforme estava crescendo antes do paciente iniciar o estudo. 15 tinham um neurofibroma que estava estável, que não estava progredindo, e 14 não tinham essa informação, não sabiam referir. A gente percebe que a maior parte dos neurofibromas plexiformes estavam localizados pescoço e tronco, e vejam aqui que eles tinham sempre complicações, uma média de 3 complicações relacionadas ao neurofibroma plexiforme, e as principais complicações, então, era algum tipo de deformidade, né, 88%, algum tipo de disfunção motora, dor, e percebam aqui que um grande número tinha alteração de via aérea, inclusive, por conta da presença do neurofibroma plexiforme. A gente vai discutir um pouco mais na frente esses achados nos resultados, tá? Então, como é que foi feito o trabalho? Foi administrado, então, selumetinib, 25 mg por metro quadrado, em ciclos de 28 dias. Essa dose ela foi definida num primeiro trabalho, no estudo de fase 1 anterior a esse, que também foi publicado no New England em 2016. Eles conseguiram achar que essa era a dose ótima para o tratamento de neurofibromas plexiformes para crianças, tá? E esses pacientes eles foram submetidos então ao exame de ressonância magnética para medir o tamanho do neurofibroma plexiforme, tá? Então aqui o objetivo era analisar o objetivo primário do trabalho era analisar a redução do volume de um neurofibroma plexiforme que eles definissem como alvo, né? E o desfecho secundário era avaliar se isso melhorava, se reduzir o tamanho melhorava do ponto de vista clínico ou se tinha algum desfecho clínico favorável. Então, os pacientes eles foram divididos naqueles pacientes que tiveram a resposta parcial, ou seja, aqueles pacientes que reduziram mais ou igual a 20% do volume do neurofibroma plexiforme. Esses pacientes aqui foram considerados como respondedores com resposta parcial. Os pacientes aqui com aumento de 20% do, do volume do neurofibroma plexiforme era considerado como um paciente que progredia a doença, e os pacientes que se mantinham com estabilidade de doença, né, eram pacientes que não regrediram nem aumentaram, então, o volume tumoral. Vamos marcar aqui. Então, os resultados do trabalho foram os seguintes: 37 pacientes, 74% apresentou uma resposta parcial. O tempo médio da resposta foi de 8 ciclos, mas desses pacientes, apenas 56% mantiveram a resposta após um ano de tratamento. Então, a gente percebe que 74% respondeu no início, alguns pacientes aqui perderam resposta após um tempo maior de tratamento. E a redução média do volume foi de 27,9%, quase 28% de redução do volume do neurofibroma plexiforme. E a gente teve 21 pacientes, 42% dos pacientes que tiveram que descontinuar o tratamento, né? Essa descontinuação do tratamento teve vários motivos, né? O principal foram pacientes que progrediram doença, mesmo em vigência da terapêutica. Alguns pacientes ficaram com doença estável, 2 casos, e por isso interromperam o tratamento do paciente, que ele não respondia. 5 casos apresentaram toxicidade ao tratamento.
A toxicidade geralmente são toxicidades não são muito graves relacionadas ao selumetinib, tem um aumento de creatinina assintomático, sem nenhuma repercussão, alguns rachos cutâneos que eles descrevem, a gente não sabe muito bem como é que mas provavelmente erupção acneiforme, talvez. Dois pacientes não quiseram mais tratar e por isso interromperam. Um caso foi relacionado à má aderência e, interessante, dois casos desenvolveram tumor maligno da bainha do nervo periférico, né, aquele sarcoma que a gente comentou anteriormente. Então, mesmo em vigência do uso dessa medicação, dois casos ainda evoluiu com essa complicação rara e bastante grave, né? E 4 casos interromperam por outras razões. Aqui é um gráfico que eles fizeram. Esse estudo ele não teve grupo controle, né? Então, isso é uma crítica do trabalho, tá? A gente não tem grupo controle para comparar, mas eles compararam o grupo que tomou a droga, que tomou o selumetinib, eles compararam com outro estudo que eles viram a história natural da evolução desses pacientes. E aqui é um gráfico vendo a sobrevida livre de doença, ou seja, quanto tempo o paciente permanece sem que a doença progrida, sem que os tumores aumentem, né? E a gente vê que a história natural desses pacientes é que eles frequentemente ou praticamente sempre estão apresentando crescimento dos tumores, enquanto que os pacientes que usaram a medicação, selumetinib, não tiveram uma progressão, conseguiram uma estabilidade da doença. Isso mostra que mesmo que a gente às vezes não consiga reduzir muito o volume tumoral, conseguir manter a doença estável talvez já seja um grande benefício da medicação. Então, é isso que esse gráfico nos mostra. E aí, eu gostaria de chamar aqui a atenção para vocês, sobre esse outro gráfico, que aqui é uma análise mais, a partir de agora, aqui são análises mais qualitativas, né, da melhora do paciente. Então, percebam que, do ponto de vista aqui da resposta global, ou seja, da percepção global, se houve melhora ou não, a gente vê que azul são pacientes é o que os pacientes referiram, melhora, o cinza não teve alteração e o amarelo quando houve piora, tá? Isso aqui é percepção dos pais ou percepção da própria criança. Então percebam aqui que a percepção dos pais, né, que são o número de pacientes, quase mais de 30 dos pais aqui que responderam o questionário falaram que houve uma melhora na avaliação global, e as crianças também responderam que houve uma melhora importante, né? Então, quando a gente observa alguns itens agora de forma um pouco mais objetivas, falando de dor, né, a gente percebe aqui que os pais responderam que as crianças tiveram uma melhora da dor também considerável. Esse NRS aqui é um índice um pouco mais objetivo, aquela escala de dor que vai de 0 a 10. As crianças responderam que houve melhora, e aqui é uma percepção das crianças também que houve melhora da dor. O fato é que 74% dos pacientes tiveram uma melhora da dor que foi clinicamente significante, o que é um dado extremamente importante. A gente gostaria de chamar atenção também aqui para a melhora da mobilidade das crianças, né? 36% teve uma melhora de mobilidade clinicamente significante e 56% teve uma melhora na força muscular clinicamente significante, o que também é um dado muito interessante. E chamo por último atenção aqui a melhora da FEV1, né? A gente viu que muitos pacientes tinham complicação de vias aéreas, e esses pacientes melhoraram, né, do ponto de vista da função pulmonar também, de função de vias aéreas, e isso também é um dado bastante animador. Esse outro gráfico aqui mostra qual é a impressão global da mudança do tumor, né? Tanto percebido pelos pais, quanto percebidos pelas crianças. Note que os pais relataram até pouco mais de 70% aqui de melhora da impressão global. As crianças responderam aqui mais ou menos 60% de melhora, né? Somando isso seria uma melhora grande ou uma melhora muito grande, né? Então,
pelo menos 70% dos pais responderam que teve uma melhora, pelo menos muito grande, e mais 60% das crianças também, mostrando essa percepção que houve uma melhora com o tratamento. Então, eu trago aqui só alguns exemplos que o artigo coloca, que é a imagem da ressonância dos pacientes, como é que eram vistas aqui, medido o volume tumoral. E a gente observa aqui esse paciente, por exemplo, ele era um paciente que vinha aumentando o volume tumoral antes de iniciar o tratamento. Então, ele estava apresentando uma piora da doença, né? Então, quando foi iniciado a terapêutica, percebam que houve uma queda aqui de mais de 20% do tamanho, do volume tumoral. O volume tumoral de base era 1.748 ml, passou para 1.318 no 13º ciclo de tratamento, a redução importante. E isso se refletiu numa melhora clínica, né? Por exemplo, uma melhora de extensão do pescoço, uma melhora de flexão do pescoço, uma melhora de mobilidade do ombro. Né? Percebo aqui qual era o baseline dele e a evolução dele. Então, ele melhorou muito, tanto do ponto de vista de redução tumoral, quanto do ponto de vista de melhora clínica, que isso é o mais importante, né? A gente traz aqui um outro paciente, essa fotografia também do artigo, mostrando que a gente consegue ter uma percepção realmente aqui de melhora do volume, a melhora clínica do tamanho do tumor. A gente percebe também que eram pacientes que vinham progredindo doença e quando foi iniciado o tratamento, houve uma redução significativa, né, do volume tumoral também, que é muito, muito importante. Então, os autores eles concluem o trabalho mostrando que houve uma resposta parcial de 70% dos pacientes, 68% teve uma melhora de pelo menos uma complicação, né? 72% das crianças e 86% dos pais relataram uma melhora global, e houve uma melhora clínica da dor, da força muscular, da mobilidade e da função de via aérea. Tudo isso com um bom perfil de segurança. Tá? Então, baseado nesse trabalho, em todos esses dados, o FDA aprovou isso muito recentemente, agora, dia 10 de abril de 2020, aprovou o selumetinib para a neurofibromatose do tipo 1, e aí nesses pacientes que têm neurofibromas plexiformes inoperáveis e sintomáticos, tá? Então, gostei de trazer essa novidade aqui, porque é uma notícia realmente bastante animadora e a gente espera que nos próximos anos outras drogas com perfil de segurança melhor e com resultados de desfechos clínicos melhores possam surgir. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e um grande abraço.